Olá, amigos e amigas, tudo bem? Conforme eu tinha prometido, eu vou fazer uma sequência de vídeos falando um pouco aí das sensações, das experiências que nós convivemos aí no dia a dia, aí na atividade da advocacia de família, né? O familiarista convive com situações aí que muitas vezes traumáticas, né? E eu acho importante a gente dividir isso no campo das ideias, né? Das relações humanas mesmo e envolvendo a questão jurídica também. Mas o que eu gostaria de falar nessa primeira sequência dessa experiência da advocacia familiarista é a questão do revanchismo. Isso é muito importante, eu acho que é uma situação corriqueira, nós convivemos com isso sempre, quase na maioria das vezes no nosso escritório. E o que eu estou dizendo assim sobre o revanchismo? Geralmente, tanto o homem quanto a mulher, ou seja o gênero que for, quando nos procura para fazer a separação, ou para conversar, fazer primeiro contato, a primeira entrevista conosco sobre a intenção de separar ou de não continuar mais casado ou numa relação, geralmente essas pessoas estão muito abaladas, na maioria das vezes. Tá? Estou dizendo que na maioria das vezes as pessoas chegam já com alguma tristeza, rancor, mágoa, e isso é perceptível. E na medida que nós, advogados familiaristas, vamos conversando com essas pessoas, com esse cliente ou essa cliente, nós vamos adquirindo um laço de afinidade. Porque na advocacia familiarista, a afinidade com o advogado ou a advogada é importante. Ela, assim, é uma situação que precisa existir essa confiança, essa certa afinidade, porque então é difícil a pessoa desenvolver a relação aí no caso cliente-advogado, porque você vai estar falando das suas particularidades, do seu sentimento, daquilo que te machucou, dos sonhos que foram frustrados, e isso você precisa ter confiança no profissional que está ali do outro lado. Então é perfeitamente normal de acontecer da pessoa falar da relação, e nós também, eu como advogado, busco entender todo o caso, desde o início, meio e fim, né? E como chegou naquela situação. Então eu gosto de conversar com o cliente, tanto homem quanto a mulher, seja qual for o gênero, para entender como se deu aquela relação e como as coisas foram caminhando até chegar ao ponto de não querer mais estar junto, de querer então fazer a separação. Então nessa entrevista a gente observa o grau de rancor, de mágoa, de tristeza. É importante o profissional advogado que atua na área de família ter essa percepção. É importante ele ter essa percepção. Não é somente a letra da lei, as questões legais. Isso nós vamos desenvolver obrigatoriamente. Somos um profissional que está sendo procurado para isso. Agora, é importante fazer essa análise, ter essa sensibilidade. Por quê? Porque nós estamos tratando de um assunto de família. São sonhos muitas vezes frustrados. E o que acontece? Quando um casal se relaciona no intuito de constituir uma família, na maioria das vezes, quando ele vê tudo isso caindo por terra e se frustrando, ele se frustra, ele fica magoado, ele ou ela fica magoado com essa situação, porque afinal frustrou um sentimento, uma vontade. E quando
isso se frustra e ainda já existe filhos, ou seja, aquele sonho que se concretizou com os filhos, e agora você vê que acabando tudo, é um momento difícil. Então, o advogado, somente a letra da lei, a legalidade, ele pode não atender os anseios do seu cliente. O que eu quero dizer com isso? O advogado, ele não é um instrumento ali para você utilizar, para o cliente utilizar no seu combate, na rivalidade com o seu parceiro ou parceira. Né? Eu vou me vingar. Então o advogado ele não está lá para isso. E é isso que precisa ser bem entendido. Porque é comum, as pessoas às vezes comentam, olha, a pessoa fez isso comigo, eu quero. Você vai ter toda a justiça que você procura. Nós vamos ali definir o que é de direito seu, o que são as obrigações de cada um, quanto à família, quanto às obrigações financeiras, as obrigações com a prole, com os filhos. Isso será definido em juízo. Então, o que acontece? E é assim que tem que ser visto. O advogado, ou a advogada, ela está aqui para cuidar do meu processo, cuidar dos meus direitos, mas ele não é um instrumento de alimentação. Olha, doutor, o que eu posso fazer para ferrar a outra parte? Não, nós não estamos aqui para isso. E se você conviveu ou ouviu isso de alguém, elimine isso da sua vida, elimine. Por quê? Porque ao longo do tempo nós observamos o quê? Que as pessoas, naquele momento que nos procura para fazer uma separação, ela realmente está marcada com uma dor, com um sentimento, ou seja, ela se vê um pouco perdido ou perdida. E o que acontece? É comum isso aí se transformar em raiva, ódio, mágoa, vingança, ira, rixa, revanche. É comum. Mas tudo isso vai passar. Eu posso garantir como advogado que tudo isso vai passar. E o que fica é o modus operandi, é como você conduziu a sua separação. Foi respeitosa, foi ouvindo, foi aceitando, foi dialogando no processo. Eu tenho algo contra meu ex-marido. É no processo que nós vamos conversar. Outra coisa muito comum de acontecer é as pessoas saírem magoadas porque não concordou 100% com o que queria. Olha, eu queria a visitação de tal maneira, eu queria que fosse dessa forma, mas o juiz acabou fazendo de outra, o meu advogado não soube fazer, ou enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: a primeira coisa que um casal tem que ter na sua mente, principalmente quando existem filhos, é que nunca mais vai ser exatamente como você quer. E nem como ela quer, nem como ele quer. Primeiramente, sempre, no caso de filhos, é decidido conforme fica melhor para a criança. Então, já não é mais cuidado com o ego. Já não é mais como eu quero, como ela quer. Entendeu? Então, é assim. Então, a primeira coisa que tem que ir é desarmar. Agora nós vamos ver o que fica bom para os nossos filhos. Não tem filhos? Agora nós vamos ver o que fica bom para ambos. Para ambos. O negócio tem que ficar bom para os dois lados. Entendeu? Para o homem, para a mulher e para seja qual for gênero. Tem que ficar bom para os dois. E isso quem vai conseguir é o advogado. E o advogado não vai conseguir se ele alimentar um sentimento de mágoa, de rancor, de revanche, de briga. Isso eu não estou dizendo que não vai ter litígio, não vai ter situações que nós vamos discutir em juízo. Vamos discutir sim. Se nós estivermos munidos do direito, das provas necessárias, nós vamos brigar no bom sentido, juridicamente falando, de forma intelectual. Nós vamos brigar em juízo, discutir os seus direitos e fazer chegar num bom senso. O que nós não vamos fazer fazer como outro dia, por exemplo,
uma cliente disse para mim: doutor, ele me fez sofrer demais, eu quero arrancar até o couro dele. Foi isso que ela me disse, e eu estou abrindo aqui. E eu conversei, aí eu identifiquei, existe uma mágoa, existe uma situação complicada, então nós vamos conversar e vamos seguir. A mesma coisa aquele homem que ele não está preocupado com a audiência, ele não se conforma com o término de ver a mulher seguir a vida, enfim, e ele começa a dificultar, ele começa a querer a causar problema. Não pode, mas aí que tá, os advogados têm que identificar isso. Nós não somos instrumentos de guerra, nós não somos instrumentos de vingança para você utilizar na sua vingança pessoal. Tire esse sentimento, vai desarmado, busque o seu direito desarmado. Você já está passando por uma situação difícil, que é uma separação. Sabemos que é difícil essa situação. Gostando ou não gostando, havendo sentimento ou não havendo, tendo filhos ou não, aquilo que termina, aquilo que separa e inicia um novo ciclo que ainda está por vir, isso é difícil e todos nós sabemos disso. Para o homem, para a mulher, às vezes mais para um, às vezes menos para o outro. Isso é perfeitamente normal. Desarma. Onde estão meus direitos? O que eu preciso fazer para adquirir os meus direitos? Nós cobrarmos as obrigações, isso faremos em juízo. O que nós não podemos é alimentar rancor, ódio, que isso só vai dificultar o processo. E depois, nos próximos vídeos, eu vou contar alguns casos na prática e vou explicar o porquê eu disse que tudo passa. Aquele processo que inicia em meio a pé de guerra e ódio e é alimentado por isso, por esse tipo de sentimento e as coisas se resolvem, mas tudo na base do rancor, do ódio, da vingança, lá na frente vai haver um arrependimento, vai haver sobras de coisas que não valerão a pena. Não valeram a pena, tá? Não valeram a pena. Então, nos próximos vídeos aí nós vamos conversar com vocês aí sobre essa situação que eu julgo de muita importância, principalmente para a saúde mental dos nossos clientes, né? Nós temos essa liberdade porque nós adquirimos essa liberdade que não é nos dada como advogado, mas na advocacia familiarista a gente passa também a ouvir muito nosso cliente e tomar suas dores, mas aí que tá, filtrar suas dores e tentar colaborar de uma forma construtiva e, em hipótese alguma, destrutiva. Um abraço para todos vocês aí e vamos em frente, que nós vamos chegar naquilo que queremos.